paz, Mônica. Graça e paz, Eduardo, Mara Santos. Sejam todos bem-vindos a mais um dia desse propósito com lições com Josué. Edilson Gaivota, Suzy, glória a Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez, Udina. Glória a Deus. Graça e paz, Luciana. Pastor Antônia, mulher de Deus. Estamos juntas. Vamos aprendendo aqui algumas lições com Josué, mulher de Deus. Saudade de você. Qualquer dia eu quero ir aí nessa terra, ter a sua companhia, aprender com você, pastor Zigomar. Dê um abraço nesse homem de Deus. Hoje nós vamos aprender que Deus não falha, é verdade. Glória a Deus. Ele nunca falha. Ele nunca falha, Ele nunca falhou e Ele nunca falhará. Esse é o Deus que amamos. Seja bem-vinda, Patrícia Jovino, Cleide, mulher de Deus, intercessora ali da Quarta do Poder, na Kadosh. Como é bom estar aqui com vocês. Eu me alegro com vocês, eu aprendo aqui com vocês. Aleluia. Sara, Samira. Povo de Deus, então hoje nós vamos Josué 21. Amém? Que o Senhor possa falar aos nossos corações em mais uma live, em mais um dia. Que o Senhor possa nos conceder graça nessa noite, conceder algo novo dos céus para nós, que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas aquilo que nos leva em direção à nossa promessa, amém? Deus falou algumas coisas ao meu coração, e Deus é aquele que guarda fielmente a sua palavra, amém? O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor tem sido fiel. Ele é fiel, o nome dele é fidelidade, o nome dele é amor, o nome dele é misericórdia. O nome do nosso Deus é o Deus do impossível. Então em Josué 21 aqui, eu quero caminhar em cima do verso 44 e 45. Diz assim: o Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. Aleluia! De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. E essa noite nós começamos com isso. O Senhor é aquele que fala e cumpre. Deus é aquele que fala e cumpre. O que ele já disse, ele é fiel para cumprir. Então, aqui fala de promessa. Disse que de todas as boas promessas, de todas as boas promessas do Senhor,
a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. E eu começo declarando em nome de Jesus que todas as boas promessas que o Senhor falou ao teu respeito e ao meu respeito, elas irão se cumprir. Em nome de Jesus, elas irão se cumprir. Ela vai se cumprir na tua vida, ela vai se cumprir na minha vida, ela vai se cumprir na vida dos teus filhos, ela vai se cumprir na vida dos meus filhos, ela vai se cumprir no teu ministério, ela vai se cumprir no meu ministério, ela vai se cumprir de todas as boas promessas que o Senhor já falou ao teu respeito, ao meu respeito, elas irão se cumprir. Nenhuma delas irão falhar, nenhuma delas irão falhar em nome de Jesus. Nenhuma delas. Crê e toma posse hoje. Toma posse hoje, dizendo: Senhor, eu tomo posse de todas as promessas que o Senhor mesmo é quem me prometeu. Eu recebo cada uma delas. Aquilo que o Senhor já me falou que vai chegar para mim, Senhor. Porque às vezes Deus fala, Ele é tão específico, Ele fala anos. Ele diz anos. Ou então Ele diz: eu vou cumprir na tua vida isso e isso, e você vai começar a ver a glória de Deus se cumprindo na sua vida. Eu quero declarar mais uma vez em nome de Jesus que todas as boas promessas que o Senhor falou, nenhuma delas irão se falhar na tua vida. Em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, e tomamos posse desse verso 44 e 45. Senhor, onde o Senhor concedeu descanso de todos os lados. Senhor, o Senhor gera descanso no teu povo. Senhor, e em nome de Jesus, que todo juramento que o Senhor já fez ao nosso respeito, que ele se cumpra na nossa vida. Senhor, nós hoje tomamos posse. Senhor, e em nome de Jesus, se algo ainda não estamos assumindo em nossa vida de promessas que já foram ditas, hoje nós reivindicamos as nossas promessas e queremos vivê-las. No nome poderoso de Jesus, nós queremos vivê-las uma a uma, Senhor. E viver, Espírito Santo de Deus, conforme a tua boa vontade sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar na autoridade do teu nome. O Senhor é um Deus de aliança. O Senhor é um Deus de promessa. Deus, em nome de Jesus, que se cumpra toda promessa ao nosso respeito. No nome poderoso de Jesus. Amém? Povo de Deus, o que eu aprendo aqui? Que o Senhor, ele é um Deus de aliança. Ele não quebra a sua aliança. O Senhor nunca quebra a sua aliança. Nós que por errarmos, por pecarmos, por quebrarmos princípios, não alcançamos a nossa promessa. Mas tudo aquilo que o Senhor já falou ao nosso respeito, já falou e já prometeu a mim e a você, Ele é fiel para cumprir. Agora, algumas vezes nós não alcançamos essa promessa. Sabe, esses dias, todos esses dias, estamos em Josué 21, 3 semanas, todos os dias. O Senhor não deixou falhar um dia, para a glória de Deus. Todos os dias, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Tenho pensado tantas coisas, tenho aprendido tantas coisas que o Senhor tem falado através de Josué. Mas eu comecei a pensar, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor diz em Josué aqui, como lemos em 21:45, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, elas vão se cumprir. O Senhor cumpre suas promessas, o Senhor cumpre a sua palavra, o Senhor cumpre com o que diz. Amém? E por que algumas pessoas não alcançam a promessa? E eu comecei a perguntar, Senhor, por que algumas coisas não chegam até nós, que nós já ouvimos falar, que o Senhor já falou ao nosso coração? Por quê? E aí, para mim, algumas coisas que nós não alcançamos, desobediência, quebra de princípios. E quando eu quebro um princípio de Deus, eu quebro uma aliança. Amém? Então, eu quero falar aqui de alguns comportamentos ou algumas fases que nós precisamos passar por elas, amém? Nós precisamos passar por elas. E a primeira delas é você ter fé. Eu preciso caminhar em direção à minha promessa, eu preciso caminhar sobre, né? Caminhar sob. Então, em cima de quê? De fé e de conhecimento da palavra de Deus. Irmãos,
se eu e você caminharmos tendo fé e conhecimento da palavra de Deus, nós seremos invencíveis. Caminhando com fé e com o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ser invencíveis. Porque quando as dificuldades vêm, os problemas eles vêm, as angústias elas vêm, os medos eles nos alcançam, se nós tivermos fé e formos alimentados pela palavra, a própria palavra de Deus vai guiar o nosso coração, vai alimentar o nosso coração. Fé e conhecimento da palavra de Deus. Fé e conhecimento. Quem tem fé agrada ao Senhor. Conhecimento da palavra é aquilo que vai gerar vida em nós. Nós precisamos dela. Porque ela que nos alimenta nos dias maus. Ela é um escudo, ela é uma proteção para nós. Então eu acredito que para nós alcançarmos as promessas de Deus, nós precisamos crer na promessa. Eu falei ontem para vocês que uma das características de líder ousado ou de alguém ousado é aquele que crê na palavra de Deus. É aquele que crê naquilo que o Senhor está falando. Amém? Se Deus já falou, creia. Então se você caminhar sob fé e conhecimento, você vai ser uma pessoa invencível. Amém? Então assim, quando eu falo que todos nós... Quem tem promessa aí? Alguém tem promessa? Quem tem promessa aí? Eu tenho promessas. Eu acredito que você também tenha promessas. Amém? Eu acredito que você tenha promessas. Mas o que é promessa? Se te perguntarem, o que é uma promessa? Promessa é aquilo que Deus já disse ao teu respeito. O que é uma promessa? Aquilo que Deus já falou sobre você. Aquilo que Deus já disse ao teu respeito. Aquilo que Deus já prometeu para você. Promessa é isso. É aquilo que Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Jacó, Isaac e Abraão. É esse Deus. Aquilo que ele prometeu para você vai se cumprir. Todos nós temos promessa. Eu tenho promessa. Valdênia, parabéns. Está de bebê. Deus te abençoe. Abençoe a Radassa. Amém? Lembro-me que no dia eu falei desse nome para você. E você gostou do nome. Hoje está o nome de sua filha, Radassa. Aleluia. Então o que é uma promessa? É aquilo que Deus falou ao teu respeito. É aquilo que Deus falou sobre você. Então, para nós alcançarmos a promessa, então nós precisamos de quê? De fé. Fé, eu preciso crer que aquilo que Deus já falou que vai acontecer. Eu preciso caminhar sobre a palavra de Deus. Eu preciso caminhar nessa direção, com fé e com conhecimento da palavra. Porque a palavra me guia e a fé, a palavra me guia e a fé me faz continuar. A palavra de Deus me guia, me orienta, me direciona. E a fé me faz prosseguir. Mesmo não vendo, eu continuo. Mesmo eu não vendo, eu tenho convicção de que a direção que eu vou está certa. Amém? Entenderam isso? Por que nós precisamos da palavra de Deus? Porque ela nos guia, ela nos orienta. Mas e a fé? A fé, ela te impulsiona. A fé, ela te movimenta. A fé te faz sair do lugar que você está. A fé te faz viver coisas novas. É por isso que nós precisamos de fé e conhecimento. E assim sendo, nós seremos pessoas invencíveis. Nós vamos ser pessoas invencíveis. Então, eu aprendo também que nesse verso, quando Deus disse assim, ei, nenhuma promessa daquelas que eu prometi à nação de Israel, nenhuma delas falharam. Deus também não vai falhar com as promessas que deu ao teu respeito. Então nós precisamos caminhar cumprindo princípios de Deus para que a gente alcance tudo aquilo que Deus tem para nós. E boa, perfeita e agradável a vontade dele. É boa, é melhor do que a nossa. É melhor do que o que nós pensamos. A nossa mente limitada não alcança, não vislumbra o que Deus tem para nós. Amém? Que nós possamos confiar nas promessas de Deus. Aleluia, aleluia, Jaciara. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Aleluia, é isso mesmo. Então, para nós alcançarmos a promessa, além de fé e conhecimento, eu preciso viver em Cristo. E aquela frase que nós já conhecemos, quando Paulo diz assim: eu não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então, quando é que eu sei quando Cristo vive em mim? Quando é que Cristo vive em mim? Como é? Como é que eu sei quando Cristo vive em mim? Quando eu não sinto mais, tá? As dores da carne. Que carne, pastora? Quando você fala carne é o quê? Essa matéria, sentimento. Matéria o quê, ó? Carne é isso aqui, ó. Que carne envolve alma. O sentido de carne, quando você diz assim: eita, tu estás na carne, uma expressão. A pessoa está dizendo o que para você? É alma pura aí, hein? Alma pura. Alma é o quê? Os sentimentos, as emoções. Ou seja, é quando eu vou agindo por impulso dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito. Amém? Muito bem, Luana. Promessa é o mesmo que propósito? Não. Promessa é o que Deus fala para você. Promessa é aquilo que Deus disse que vem para você. É aquilo que Deus te prometeu. Amém? Propósito não. Então, promessa vem do alto. Propósito é o que você faz diante de Deus. Não é uma troca, mas é que você deseja fazer. Amém? Promessa vem do alto, eu posso dizer que propósito nós cumprimos aqui na terra. Aleluia. Promessa é aquilo que Deus fala, tá bom? Ao nosso respeito. Pastor, e como é que eu vou saber qual é a minha promessa? Você sabe que a sua promessa é viver em santidade, você sabe que a sua promessa é você viver em abundância, você sabe que a sua promessa, Deus lhe chamou para uma salvação, para libertação, é para ser livre, né? Deus lhe chamou para viver segundo a vontade de Deus, o Espírito. E Deus vai trazendo mais algumas coisas de promessas para você. E nós vamos chegar lá. Mas o que eu quero dizer é que quando é que eu sei que Cristo vive em mim? Quando eu não sinto mais. Preste atenção. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um combustível, é verdade. Então, nós temos muitas coisas aqui hoje, meu Deus. Então, quando, por exemplo, eu sei que Cristo vive em mim, quando uma situação pode me trazer angústia, mas eu não sinto mais. Porque Deus é maior. Porque Deus está mais forte. Entende? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele está muito vivo. Ele já é vivo, mas ele está muito forte em nós. Então é quando, por exemplo, uma situação de medo, ela pode até me alcançar, mas não me paralisa mais. Por quê? Porque agora Cristo vive em mim. E Cristo não tem medo. Cristo, ele avança. Jesus, ele sempre avançou. Ele não... Então, e vocês entendem isso? Quando é que eu sei que Cristo vive em mim? Quando eu tenho medo e ele não me para mais. Quando uma circunstância vai me trazer angústia e eu não sinto mais. Quando, por exemplo, alguém me fere, eu simplesmente decido, ou eu não me permito permanecer ferida, machucada, magoada. Por quê? Porque Cristo vive em mim. E quando eu não vivo mais eu não vivo mais os meus sentimentos, eu não vivo mais pelos meus pensamentos, mas os pensamentos de Deus na minha vida, eu não tenho mais o sentimento de angústia, de medo, de amargura, de orgulho, porque Cristo vive em mim, então eu consigo alcançar as minhas promessas. Entende? Olhe para você hoje, algumas áreas da sua vida, e Cristo vive em você em todas as áreas. Então, quando é que eu sei, pastora? Quando alguém, por exemplo, me causa uma situação em que eu preciso liberar perdão e imediatamente eu libero perdão sobre a vida da pessoa. Por quê? Porque Cristo vive em mim e eu não vivo mais eu. Entende? Então, para nós vivermos a promessa e alcançar as promessas de Deus, Deus precisa viver em nós. Ele já habita em nós, habita. Ele mora aqui dentro, mas não é só ter a moradia.
Meu Deus, não é o quanto eu dou para Deus. Não é o quanto eu dou para Deus, mas é o quanto Deus tem de mim. Aleluia? É o quanto Deus tem de mim, é o quanto Deus tem de mim, é o quanto Jesus tem de mim. Não é o quanto eu dou para Deus, mas é o quanto Ele tem de mim. Ele tem o que de mim? O quanto Ele tem de mim. Aleluia? Dá para entender? Então, para nós alcançarmos essa promessa, nós precisamos, para alcançar, então nós falamos a primeira coisa, para alcançar a promessa, a gente precisa ter fé e o conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai nos guiar, ela vai nos orientar. Mas e a fé? Ela vai nos mover de um lugar para o outro, crendo nessa palavra. Aleluia, precisamos de fé e de conhecimento. Mas e a outra coisa? Precisamos deixar Cristo viver em nós. Não é o quanto eu dou para Deus, mas é o quanto Deus tem de mim. É o quanto Deus tem da minha vida, Aleluia. E a outra coisa que eu preciso, o que eu preciso fazer para viver essa promessa? Porque Deus já garantiu aqui, Deus garantiu. Ei! Olha o que Deus está falando aqui, ei, de todas as promessas que eu disse, a nação de Israel, nenhuma delas falharam. E Deus está dizendo, e todas as promessas que eu falei ao teu respeito, que eu tenho falado para ti, que já está na Bíblia escrita, que é promessa para ti, que é promessa para tua geração, eu quero te dizer que nenhuma delas irão falhar. Eu sou um Deus de aliança, eu não quebro aliança, eu não quebro princípios, eu sou o mesmo de ontem, de hoje, serei sempre assim. Eu irei manter a minha palavra com você. Às vezes nós é que não alcançamos as promessas por erro, por falha, por quebra de princípio, por pecarmos, por nos afastarmos do Senhor. E para alcançar a promessa, Ele tem que viver em nós. Ele tem não só que habitar, mas viver. Viver no sentido de ter tudo de mim. Ei, sabe uma vez, algo muito forte ao meu coração, uma experiência que eu tive com Deus. Uma experiência. E Deus disse para mim algo muito forte. Eu não quero muito de você. Eu não quero muito de você. Falou pra mim, é uma experiência que eu tive. Eu não quero muito de você, eu quero tudo. Então Deus não quer muito de você, Ele quer tudo. Deus não quer muito não, irmãos, de você não. Ele quer tudo, tudo, tudo. Ele quer tudo de você. Ele não quer muito, mas Ele quer tudo, é diferente. O muito eu posso ter algo só pra mim, mas quando Ele diz eu quero tudo, Ele tá dizendo eu não abro mão de nada. Eu quero tudo de você. Foi uma experiência que eu tive. Meu Deus, Senhor. E eu quero falar que para viver a promessa de Deus, tem que ter experiência com Ele. Tem que ter experiência com Ele. Quem tem experiência com Deus é transformado. Quem tem experiência com Deus não consegue ser a mesma pessoa. Quem tem experiência com Deus, ele é transformado. Quem tem experiência com Deus, ele não consegue mais ser a mesma pessoa. Quem tem experiência com Deus, o seu nome é alterado. O seu comportamento terreno, ele é alterado. A sua identidade, ela é alterada. E isso me faz pensar sobre Jacó. Quem era Jacó? Jacó era conhecido como um homem trapaceiro, enganador, usurpador. Mas quando ele teve uma experiência com Deus, e nós sabemos da experiência, existe até uma música, que ele lutou com o anjo e ele disse assim, eu não vou deixar que a minha bênção saia daqui. Então ele lutou ali até o amanhecer com o anjo do Senhor, até o anjo tocá-lo na coxa. Nós sabemos dessa história. Aquilo ali foi uma experiência com Deus. E naquele momento Jacó ele foi alterado, ele foi transformado. Por quê? Porque todo aquele que tem experiência com Deus, ele é transformado. Todo aquele que tem experiência com Deus, ele muda o seu nome, ele muda a sua identidade, ele muda o seu comportamento mundano. Todo aquele que tem uma experiência com Deus não consegue mais ser a mesma pessoa. Não existe isso, irmãos. Não existe não dar mais. Não consegue mais quem tem uma experiência com Deus. Eu sei que muitos compreendem o que eu estou falando agora. Então Jacó, quando ele ele era conhecido como usurpador, como enganador, sim.
Jacó era conhecido assim, ele era chamado assim: usurpador, enganador, trapaceiro. Sabemos da vida de Jacó com seu irmão Esaú, enganou, usurpou. Então teve uma vida de engano, uma vida de mentira, uma vida de manipulação. Mas no dia que ele teve uma experiência com Deus, Jacó, ele não conseguiu, então, ser mais a mesma pessoa. Ele não conseguiu. E assim, a gente bem sabe que algumas pessoas no passado eram conhecidos por alguns nomes, às vezes mentiroso, às vezes manipulador, às vezes adúltero, às vezes viciada, às vezes alcoólatra. Às vezes as pessoas chamavam no passado algum nome e a pessoa era conhecida assim: quem? Aquele mentiroso? Quem? Aquela? Aquela ali não... Aquela expressão não vale nada não. Acho que vocês entendem essa expressão que eu estou falando aqui, de não ter valor. Não vale nada não. Quem? Aquela lá? Não. Aquela ali não presta. Vocês já ouviram essa expressão em algum momento, né? Assim, de pessoas ou... Aquela ali não, aquela ali é uma fofoqueira. Então, às vezes, algumas pessoas no passado são conhecidas dessa forma, como fofoqueira, mentirosa, manipuladora, mal pagadora. É dessa forma. Mas quando tem um encontro com Deus, quando tem uma experiência com Deus, Deus apaga esse passado e muda essa identidade. Deus apaga como as pessoas o conheciam e torna diferente, como fez com a vida de Jacó. Como fez com a vida de Jacó. E assim fez com a vida, a gente falou ontem de Raabe. Quem era Raabe? Era conhecida na sociedade como uma prostituta, mas Deus trouxe-a. Trouxe Raabe. E Raabe participou do quê? Da genealogia de Jesus, de Davi e de Jesus. Quem era Raabe? Então é assim que Deus faz. Quem tem uma experiência com Deus é alterado. Não consegue ser mais a mesma pessoa. Quando Deus tira alguém da lama, do lamaçal do pecado, quando Deus tira alguém da lama, Ele não tira só para limpar a gente não, viu, povo de Deus? Deus não tira a gente da lama, do lamaçal do pecado, da mentira, da manipulação, da fofoca, da avareza, das contendas, só para nos manter limpos não, e nem para ficar limpinhos não. Deus nos tira do lamaçal do pecado para nos colocar no lugar de príncipes e princesas, para governarmos, para orientarmos, para liderarmos. Deus não quer nos tirar do lamaçal do pecado só para ficar limpo não, mas para fazer a diferença na vida das outras pessoas, para alcançar outras pessoas. Deus nos limpou, Deus me limpou e te limpou para quê? Para que a gente alcance outras pessoas a saírem dessa estrutura pecaminosa, do vício emocional, para ajudar outras pessoas que são mentirosas, manipuladoras, usurpadoras, enganadoras, que onde chega a confusão, para elas pararem de ser assim. É por isso que Deus nos tira do lamaçal do pecado. Não é pra a gente ficar limpinho não, bonitinho não. É pra gente ajudar outras pessoas. Aleluia. É por isso que Deus nos coloca em lugar de príncipes para governar, para liderar, para orientar, para ministrar sua palavra, o evangelho. É para isso, é para dizer quem nós fomos no passado e quem somos hoje. Para trazer a memória daquilo que Deus fez, de onde saímos e onde estamos hoje. É só você lembrar de onde você já esteve um dia e o que Deus está fazendo na tua vida e como você está hoje. Começa a lembrar disso. Traz a memória. Se não fosse Jesus, nós estaríamos onde agora? Onde você estaria nesse exato momento se não fosse Jesus, num sábado às 23h32? Comece a pensar sobre isso. Onde você estaria agora? Como estaria a tua vida? Então, é por isso que quando Deus nos tira de onde estamos, né? Quando Deus nos tira de onde nós já estivemos um dia, uma vida de pecado, quando Deus nos tira, quando nos limpa, é para ajudarmos outras pessoas a saírem daquele lugar que um dia nós estivemos. Aleluia. E eu sei que se você lembra de onde Deus já te tirou, de onde você saiu, você sabe onde Deus tem te colocado. Você sabe o que Deus tem feito. Você sabe como você era conhecida e você sabe como é conhecida hoje. Entende? Às vezes, a ponto de mudar tanto que as pessoas
vão duvidar do que disseram, ou do que vão dizer sobre você a respeito do seu passado. Vai falar, você sabia que aquela pessoa era isso e isso há 12, 15 anos atrás, há 10, há 9, há 5 anos atrás, há 1 ano, há 6, não sei, não importa. Vão dizer assim, mas você sabia que aquela pessoa, ela fez isso, era isso e aquilo? Aí você diz, será que é a mesma pessoa? Porque mudou tanto. Irmão, e quem tem a marca de Jesus, todo o passado, toda a cicatriz do passado, ela some. Não fica nem marcas. Porque quando aquele é marcado por Jesus, o que ficou no passado, ficou no passado. Não fica nem com comportamentos do passado. Não fica nem com trejeito. Eu costumo dizer, sabe, eu já acompanhei 2 pessoas que eles tinham um relacionamento homoafetivo e depois tiveram uma experiência com Deus, deixaram. Mas não ficou nem com jeito. E eu começo a entender que quando Deus nos marca, quando nós temos experiência com Deus, todo trejeito, eu não sei se vocês compreendem, todo trejeito de malandragem, todo trejeito de mentiroso, todo trejeito de manipulador, acaba, vai embora. Entende isso? Acaba, porque Deus marca de tal forma que nem as cicatrizes ficam, some tudo. Sabe, a pessoa olha e a gente torna-se uma pessoa séria. A pessoa olha e diz, mas será que é a mesma pessoa? Tem certeza? E aí você às vezes vai dizer assim, mas essa pessoa ela é dessa altura, tem esse cabelo, aí, mas pois é a mesma pessoa mesmo, pô, mudou mesmo muito. Já aconteceu com você isso? Já aconteceu com você? Então é assim que Deus faz, E deixa eu te dizer bem que uma coisa, Deus ainda vai nos colocar em outros lugares, nós vamos para outro nível, em nome de Jesus. Primeiro nós vamos precisar de fé e conhecimento da palavra. Depois nós precisamos deixar Jesus habitar em nós. E não é o quanto eu dou, mas é o quanto eu tenho de Jesus na nossa vida. Aleluia? Para nós alcançarmos essas promessas. Depois nós precisamos de quê? De ter uma experiência com Deus. Porque quem tem uma experiência com Deus é transformado. Quem tem uma experiência com Deus é transformado. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, eu quero te incentivar a buscar essa experiência com Deus. Ouvir Deus falar. Falar com o Senhor e saber que Ele fala contigo através de uma música, através de uma pessoa, através de uma palavra, como essa agora. E Deus pode estar tocando no teu coração. Filha, tu sabe como que tu era? Filho, tu sabe como que tu era e hoje como é que tu está? Olha o que eu fiz na tua família. Olha quando eu te resgatei, como é que eu te encontrei. Então às vezes Deus está falando contigo nesse sentido. Aleluia, é verdade, Jaciara. A unção quebra o jugo, despedaça os grilhões. Então, se você ainda não teve uma experiência com Deus, eu te incentivo a começar a correr atrás disso e buscar essa experiência com Deus. Quanto mais experiência com Deus você tiver, mais poderoso você se tornará. Quanto mais experiência com Deus você tiver, mais poderoso ou poderosa você ficará. Como assim, pastor? É verdade, porque Deus é poder. E não tem como eu alcançar a Deus. Não tem como eu alcançar Deus, irmãos. Não tem como eu ter contato com Deus. Aleluia. E não ter algo dele. É por isso que eu digo que quanto mais experiência com Deus eu tenho, você tem, mais poderoso você fica. Porque se você tem um contato, quando você toca em alguém, vai sair virtude dele para você, vai sair poder dele para você. Não tem jeito. Não tem jeito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É impossível ter contato com o Senhor, tocar no Senhor. É impossível. E não absorver o poder dele. E o que me faz pensar é aquela mulher do fluxo de sangue, tocou a Jesus. Ele para e diz, quem me tocou? Pergunta aos discípulos. Quem me tocou? Aí os discípulos, mas Jesus. Vês essa multidão ainda perguntas, quem te tocou? Eles, quem me tocou? Porque me tocou de uma forma diferente, de mim saiu virtude. Ou em outras linguagens, de mim saiu poder.
então é impossível tocar em Jesus e não absorver o seu poder. Por isso que eu digo que quanto mais experiências nós temos com Deus, mais poderoso e poderosa nós ficamos. Amém? Quanto mais eu busco intimidade de Deus, mais Deus revela. Quanto mais eu leio essa palavra que é palavra viva e eficaz, mais Deus vai entregando verdades, revelações. Por isso é que lá em Mateus vai dizer: quem pede, recebe. Quem procura, acha. Quem procura, vai achar. Procurar o quê, pastor? Vai procurar a revelação da parte de Deus. Tem que ler a Bíblia. Tem que orar, tem que jejuar, tem que se humilhar. Tem que dizer: Senhor, fala comigo, Jesus. Então, amém, Edilson. Quando Paulo também teve uma experiência com Deus, ele foi transformado. Quando Raabe teve uma experiência, também foi transformado. Então, nós temos muitas histórias que todo aquele que tem uma experiência com Deus, ele é transformado. Amém? Irmãos, a experiência com Deus é que vai te fazer querer acertar. A experiência com Deus vai fazer com que você tenha temor em errar, temor em desonrar, temor em ser infiel. Essa experiência com Deus que nos faz querer acertar, que nos faz querer caminhar. Entende isso? É que é essa experiência com Deus que te faz perdoar. É a experiência com Deus que te faz ser misericordioso. É a experiência com Deus que te faz valorizar o que é importante. É a experiência com Deus que te faz você definir o que é urgente e o que é importante. É a experiência com Deus que te faz valorizar a família, valorizar os momentos com seus filhos, com seu esposo. É a experiência com Deus que faz. É a experiência com Deus que te faz querer resolver, por exemplo, as pendências. A experiência com Deus é que vai te fazer você querer acertar. É a experiência com Deus que vai te fazer, sabe o quê? Comprar e pagar. É a experiência com Deus que vai querer com que você sempre fale a verdade, com que você viva, com que você seja pautado com a verdade. É a experiência com Deus. Amém? Essa é a experiência com Deus. É a experiência, muito bem, Edilson, é a experiência com Deus que vai te fazer viver o sobrenatural. Mas a experiência com Deus também vai te fazer viver o natural de forma correta, com base nos princípios de Deus, com base na lei de Deus, com base na palavra de Deus. Aleluia. Essa experiência com Deus, a experiência com Deus é que nos move. Aleluia. A experiência com Deus é que vai te fazer valorizar o momento com Ele, o aprendizado com Ele. Então, a Cleide, Davi teve experiência com Deus, errava, mas ele se arrependia, né? Então é isso, essa experiência com Deus. A experiência com Deus. Então, quando nós temos essa experiência com Deus, nós vamos para uma segunda fase. E que segunda fase é essa? Você vai... A experiência com Deus vai te fazer você se incomodar com o que é errado. Quando você tem uma experiência com Deus, você se incomoda com a mentira. Você se incomoda com a manipulação. Você se incomoda com uma pessoa rixosa, briguenta. A experiência com Deus vai te dar paciência. Vai te dar misericórdia, vai te dar amor, vai te dar graça. Então a experiência com Deus vai fazer isso. Ela vai fazer você se incomodar com o que é errado. Você não vai querer errar. Por quê? Porque teve uma experiência com Deus. E quem tem experiência é alterado. Aleluia. Quem tem experiência com Deus consegue definir o que é santo e profano, o que é certo e errado. Quem tem experiência com Deus vive em busca da sua promessa. E é focado na promessa de Deus. Deus deu uma palavra e a pessoa vai caminhar em cima daquilo. Vai com direção. Vai com direção. Experiência com Deus ajuda você a vencer. É verdade, Cleide. Experiência com Deus vai te orientar, vai te guiar a tomar as decisões certas. Amém?
Então quem tem experiência com Deus, irmãos, ele não consegue ficar devendo não, sabia? Por quê? Porque o Espírito Santo fica aqui dentro. Vai lá acertar. Vai lá falar com a pessoa. Não tem o dinheiro, mas vai lá, procura. Dá um prazo. Fala para a pessoa o que você precisa dizer. Quem tem experiência com Deus vai procurar a pessoa e dizer, olha, eu queria abrir meu coração para você, eu me incomodei com isso e com isso. Fala para a pessoa, não é para os outros, nem para terceiros, não. Fala para a pessoa. Resolve com a pessoa. Quem tem experiência com Deus, irmãos. Deus vai gerando em nós essa vontade em acertar. Aleluia. Então essa experiência com Deus aqui vai fazer com que a gente fuja do pecado. A experiência com Deus vai fazer com que a gente viva o certo, que a gente venha sanar os problemas da nossa vida. E eu entendo que os princípios vão nos levar, os princípios de Deus vão nos levar à promessa. Os princípios de Deus vão nos direcionar à promessa. Amém? E Deus é assim, às vezes você vai dizer o seguinte, nossa, eu tô com vontade de pedir perdão para a pessoa. Deixa eu te falar, quando Deus gera no teu coração a vontade de pedir perdão a alguém, Deus já está trabalhando também no coração da pessoa que precisa te perdoar, sabia disso? Pode ter certeza, quando Deus gera no teu coração, precisa pedir perdão àquela pessoa. É certo que Deus vai trabalhar no coração daquele que precisa perdoar também. Quando você sente medo de fazer algo, pode ter certeza que Deus também está trabalhando contigo para te tirar desse medo, desse lugar e te impulsionar a fazer e a alcançar. Pode ter certeza. Deixa eu dizer algo para você. Deus, quando Deus disse a Jeremias assim, ó, ei, antes que tu entrar, antes que tu viesse, a madre da tua mãe, eu já te conhecia e te separei e te santifiquei. Sabe o que eu aprendo com isso? Que antes de eu e você chegarmos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. Deus já tinha promessa para mim e para você. Então, independente dos problemas que nós tenhamos, deixa eu te dizer algo. O Senhor chegou primeiro. Deus chegou primeiro do que nosso problema, porque Deus chegou primeiro da minha formação, tá escrito. Escrito que, ei, antes que tu chegasse a madre da tua mãe, eu já te conhecia e já tinha te separado, te santificado. Então, antes de nascer, Deus já veio primeiro. Então, antes dos teus problemas, Deus chegou primeiro. Antes das tuas dificuldades, Deus chegou primeiro. Antes do medo, Deus chegou primeiro. Antes de qualquer coisa, Deus chegou primeiro. Antes que você viesse a madre da tua mãe, Deus já te conhecia. Então, Deus chegou primeiro, Aline. Ai, pastor, mas eu tô com esse problema. Deus chegou primeiro. Antes do problema, Deus já existia. Então precisamos correr para Ele para sanar os nossos problemas. Sanar as nossas dificuldades. Amém? Eu tenho um testemunho lindo para contar hoje. Hoje foi batismo em minha casa. Batismo da Rede Kids. E a minha segunda filha, a Ana Beatriz, tem 8 anos. E ela disse que queria ser batizada nas águas. Ela desejou no coração dela ser batizada hoje. E para mim foi uma alegria. Nós já havíamos falado do batismo há uma semana atrás e ela disse, pai, eu quero ser batizada. Falou pro pai dela, pai, eu quero ser batizada. É mesmo, meu filho? E você entende o que é batismo? Aí ela disse, entendo. Aí ela foi falando o que entendia sobre o batismo pro pai. E aí o pai disse, pois eu vou fazer o pré-batismo com você. Fez o pré-batismo com ela e hoje chegou o dia de batizar. E ela sempre dizendo, hoje eu vou me batizar, hoje eu vou me batizar. E aquilo me trouxe muita alegria no coração. Porque um sim meu há 9 anos atrás, uma aliança que eu fiz com o Senhor há 9 anos atrás, tem alcançado os meus filhos. Uma aliança que eu fiz com o Senhor tem alcançado os meus filhos. E sabe o que eu tenho aprendido? Que os nossos filhos, eles não fazem o que nós falamos. Eles fazem o que nós fazemos. Então não é falar, é fazer. Sabe? E a Ana Beatriz, assim, a gente, e aí, Bia, você tá estudando? A Bia, ela diz para muitas pessoas que ela quer ser pastora. Ela diz que ela é pastora. O meu filho, de 4 anos, diz que é pastor, irmãos.
Então eles estão vendo coisa boa no evangelho, eles estão vendo coisa boa na sua família. Sabe por quê? Porque os nossos filhos, eles não vão fazer o que nós estamos falando, não. Menino, não mente. Aí ele vê uma mãe mentirosa. Menino, não briga. Aí você vive brigando dentro de casa. Aí, como é que você vai ter um filho doador, um filho que gosta de presentear, se você não presenteia ninguém, ele não vê você presenteando ninguém? Como é que vai ter um filho falando a verdade se ele vê você mentindo? Como é que você vai ter um filho doador que tem prazer de abençoar? Irmãos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Biazinha incentivou outros a se batizarem, outras crianças se batizarem, falando do amor de Deus. Gente, isso é tremendo. Isso é Deus purinho na terra, como eu falo. É Deus purinho na terra, não tem como. Não se explica isso. É uma aliança, É esse Deus, quando ele diz assim, quando a gente fala assim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor Jesus. É uma aliança, Deus diz aqui, gente, em Josué 21:45, ei, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, todas irão se cumprir na minha vida e na sua vida. Agora nós precisamos caminhar nisso, com fé e com conhecimento da palavra. Nós precisamos deixar Deus viver mais em nós. Meu Deus. Não é o quanto eu tenho de Deus, não. Não é o quanto eu tenho de Deus. Que às vezes a pessoa pensa assim, eita, você é de Deus. Não é o quanto eu tenho de Deus, é o quanto Deus tem de mim. Não é o quanto eu tenho de Deus, é o quanto Deus tem de mim. Eu preciso ter experiência com Deus, porque se eu tenho experiência com Deus, eu vou ser transformada. Eu vou ser alterada nos meus valores, nos meus princípios. Eu vou saber o que é santo e profano, certo e errado. Eu vou saber o que é viver a verdade, falar a verdade, ser pautada na verdade. Nós vamos saber disso, irmãos. Deus é Deus de princípios. Quem quebra princípios não alcança promessa. É claro isso. Esse povo aqui, Josué, alcançou promessa porque eles obedeceram em tudo. Deus é um Deus de detalhes. Então, sabe, a Ana Beatriz hoje deu alegria muito no meu coração e falou muito forte ao meu coração algumas coisas. Deus falou a respeito dela. Eu declarei quando eu estava batizando, eu e o pai dela entramos para batizá-la. Eu profetizei sobre a vida dela porque eu sei que palavra tem poder e eu disse para ela, filha, tu irás mais longe do que eu. Você não errará onde eu já errei um dia. Eu quero dizer para você que eu vou ser aqui aquela mãe que vai idealizar os teus sonhos. Eu quero caminhar contigo. Tu vai mais longe onde eu não vou. Tu vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. Tu não vai errar onde eu já errei. Tu não vai sofrer, tu não vai passar por esse caminho. E aí depois no final, sabe o que eu coloquei a mãozinha na cabeça dela e disse assim, eu declaro sobre a tua vida unção de ousadia. Será mais ousada que eu. Eu quero declarar unção de conquista sobre a tua vida. Onde chegar, onde tu plantar, onde tu colocar a planta dos teus pés, ali será teu por dominação de Deus. Tu vai conquistar aquele lugar. E depois ainda disse para ela, eu derramo unção de ousadia, de conquista e de multiplicação sobre a tua vida. Porque palavra tem poder, irmãos. Palavra tem poder, palavra tem poder. Eu tenho vivido muito daquilo que eu tenho falado, eu tenho comido dos frutos e a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus diz assim, ei Webert, você vai comer do fruto das tuas palavras, aquilo que tu tem dito. Você vai comer do fruto das tuas palavras, Webert. Então nós precisamos entender. Sabe qual é o nosso motivo de prosseguir? Deus. Sabe qual é o nosso motivo de prosseguir? Jesus. Sabe o que te faz prosseguir? Jesus. E aí outra coisa que eu quero te viver, Deus tem bênçãos sobre mim, sobre você tem. Não entenda bênçãos com promessa. Aleluia. Não entenda bênçãos com promessa, não. Nós temos bênçãos sim. Promessa, mas é aquilo que Deus já garantiu, aquilo que Deus já falou. Aleluia. Então, deixa eu dizer algo para você. Eu trabalhava em uma instituição há 14 anos, em uma faculdade. Mas eu tinha uma promessa. O emprego é bênção, só para tu entender. Bênção e promessa é diferente. Aleluia, bênção e promessa. Presta atenção. O emprego é bênção, para mim era. 14 anos sendo professora dessa faculdade. Mas eu tinha uma promessa. Eu tinha uma promessa que eu iria pastorear a igreja que eu pastoreio hoje.
Eu tinha uma palavra, eu tinha uma promessa, Deus já tinha dito. Primeiro disse a mim em 2018, dezembro de 2018. E de 2018, Deus continuou falando em 2019. Tô me lembrando aqui que uma vez eu fui a Miranorte, a casa de uma pastora. E essa pastora, em uma conversa, sentei à mesa dela. Aleluia, Alinha, obrigada. Eu sentei à mesa dela e ela disse assim, Deus já havia me falado há muitos anos atrás. Já havia falado para essa pastora. E ela me disse nessa mesa. Obrigada, Aline. E que Deus já havia falado para ela dessa palavra que eu iria pastorear onde eu estou pastoreando hoje. Mas eu pastoreava uma outra igreja, Nova Aliança também. Só que no Parque Santa Lúcia. E eu estava nesse emprego e eu ficava me perguntando, meu Deus, o Senhor já falou, eu creio nas palavras de Deus. Eu digo, mas vai haver um ribuliço. Porque como é que eu vou estar trabalhando manhã, tarde e noite como eu estou e pastoreando essa igreja? Irmãos, eu me perguntava, como é que vai ser isso, Jesus? Como é que eu vou conseguir? Se eu trabalho manhã, tarde e noite, o Senhor sabe todas as coisas. E aí, muito bem, trabalhando há 14 anos, nada de... E eu me recordo que em novembro do ano passado, me ligam dizendo que querem falar comigo. E eu vou ao setor de RH. E aí disseram para mim, eu já ia a assumir essa igreja que eu pastoreio hoje. Deus é maravilhoso. Estou te falando de bênção e agora de promessa. E eu fui chamada em novembro do ano passado. Aleluia, Vanessa Pinheiro, glória a Deus. E em novembro do ano passado eu fui chamada e eu ia assumir a igreja que eu pastoreio hoje em fevereiro desse ano. Pois em novembro eu fui notificada de aviso prévio que eu seria demitida em em janeiro desse ano. Eu fui notificada em novembro que eu seria demitida em janeiro desse ano. Irmãos, eu entendi a minha demissão. O emprego era bênção para a minha vida, sim. Mas Deus estava me conduzindo para o alcance da minha promessa. Então o que eu aprendo com isso? Nós temos bênçãos que às vezes vão ser retiradas da nossa vida para que a gente alcance a nossa promessa. Esse emprego que era bênção na minha vida, ele foi retirado para que eu alcançasse o melhor de Deus, que é a promessa dele sobre minha vida. Não teria como eu estar no trabalho e pastoreando essa igreja. Então todas as noites eu estou livre para fazer a obra de Deus. A obra de Deus eu faço em qualquer horário, aleluia. Mas eu estou disponível para a igreja, eu estou disponível às pessoas à noite. Dá para entender isso? Que Deus me tirou de uma bênção para que eu alcançasse bênçãos maiores para se cumprir uma promessa, uma palavra de Deus. Amém? Para se cumprir, então Deus vai fazer isso na nossa vida. Deus às vezes vai te tirar de um emprego como me tirou para poder me alinhar à promessa dele sobre a minha vida. Amém? Por exemplo, às vezes você carrega uma bênção apenas para te colocar na rota da promessa. Você coloca uma bênção, você carrega uma bênção só para te colocar na rota da promessa daquilo que Deus tem para você. Então Deus me tirou da bênção do emprego para que eu vivesse a promessa de Deus sobre a minha vida. Entende agora bênção e promessa aí? Deus vai usar uma bênção, às vezes Deus vai tirar a bênção, mas para que porque Ele vai te alinhar a promessa dele. Então Deus fez isso. Deus fez isso comigo. E quando foi fevereiro desse ano, eu assumi a igreja da qual pastoreio hoje. E está se cumprindo a promessa daquilo que Deus falou sobre a minha vida. Amém? Aleluia. E assim, quando eu fui demitida, eu tinha compreendido. Eu tinha compreensão que era Deus. Aleluia. Quero te fazer compreender que Deus vai usar a estratégia que Ele quiser para te alinhar a promessa que Ele tem para você. Às vezes você pode não entender hoje. Mas você não fica sem entender. Nosso Deus é um Deus transparente, é um Deus de verdade. É um Deus que traz claridade para nós. Às vezes não entendemos agora, o hoje, mas nós vamos entender. Aleluia, povo de Deus. Então Deus já nos garantiu que as promessas deles irão se cumprir nas nossas vidas. Agora precisamos caminhar em direção à promessa. Amém? Para que a gente viva elas. Aleluia.
Glória a Deus. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos no capítulo 22 de Josué. Amém, povo de Deus. Aleluia, Luciana. E Deus tem feito muitas coisas. Eu teria muitos testemunhos para falar para vocês das promessas de Deus. Eu me recordo, vou falar só mais esse, já está faltando 2 minutos, nós vamos finalizar. Eu me recordo que assim que me converti, eu comecei a ir para os encontros, trabalhar nos encontros. E uma mulher, eu estava no corredor, me recordo hoje, na Chácara Vitória, no corredor próximo à cozinha. E uma mulher de Deus me parou e disse assim: Você já ministrou em conferências? Aí eu disse: não. Nunca fui em conferências, não. Achava tão um negócio longe. Aí ela disse: pô, deixa eu te falar. Eu senti de te dizer algo. Eu digo: pois fale. E ela: você vai ministrar em muitas conferências. Aí eu disse: pois amém, eu recebo essa palavra. Mas sabe o que é aquele negócio assim distante? Meu Deus, eu disse: só Jesus mesmo fazer isso. Só Deus. Irmãos, pois Deus foi me conduzindo, me moldando. Já passei muitas coisas. Me moldando, lançada no fogo, amassando barro. Deus foi me moldando. Pois não é que eu tenho vivido essa promessa? E Deus tem me levado para alguns lugares, me dado a oportunidade, tem derramado graça, porque tudo é por Ele. Tudo é Ele quem dá. A palavra de Deus diz que nada podeis fazer sem Ele. E eu tenho vivido essa palavra. E aí é isso mesmo. Agora eu vou, só que não vou só. Eu nunca vou só. Eu gosto de levar gente, eu gosto de gente. Eu gosto de levar meu povo. E aí eu levo meu povo comigo, que é o povo que me apoia, que ora por mim, é que me ajuda a viver minha missão. Eu sem meu povo, eu não consigo nada. Então, eu tenho vivido. E para viver promessas de Deus, tem que ter obediência, tem que ter submissão, tem que ter renúncia, irmãos. Tem que viver princípios. À medida que nós buscamos a Deus, nós vamos nos diminuindo e Ele cresce em nós. Amém? Tenho muitas promessas, muitas coisas que Deus tem falado. E eu tenho vivido as promessas de Deus. Aleluia, povo de Deus. Eu tenho vivido as promessas de Deus. Vivido as promessas de Deus. Tantas na minha vida. Tantas, inúmeras promessas. Meu Deus, eu passaria a noite toda aqui falando para vocês. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. Sabe o que é Deus falar e se cumprir? É o que eu tenho vivido. Eu tenho vivido promessas de Deus. Palavra de Deus. Uma a uma. Uma a uma. Uma a uma. E eu tenho dito para o Senhor: me ajuda a viver todas elas. Me ajuda a viver todas elas, Senhor. Todas elas. Aleluia, vamos orar. Papai querido, em nome de Jesus, hoje nós falamos, Senhor, que o Senhor cumpre as promessas. Nos ajuda a cumprir os teus princípios. Olha o que está vindo aqui agora, sabe o que é? Deus cumpre promessas e nós cumprimos princípios. Quem cumpre as promessas é Deus e nós temos um papel de cumprir princípios. Quem cumpre promessas é Deus e nós temos que cumprir princípios. Deus cumpre promessas e nós cumprimos princípios. Deus falou, tá falado. Deus falou, Ele cumpre. Cabe a nós agora cumprirmos princípios de Deus para viver as promessas. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajuda a cumprir princípios. Nos ajuda, Senhor, a viver na verdade. Nos ajuda, Senhor, a caminhar com humildade. Espírito Santo de Deus, derrama graça sobre nós, nos altera. Nós queremos ter experiência contigo todos os dias.
Senhor, me ajuda e ajuda cada irmão meu a ter experiência contigo todos os dias. Senhor, nós queremos todos os dias algo novo da tua parte. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nós te desejamos, Senhor. Desejamos a tua presença. Que a tua presença reine e habite em nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por cada família aqui representada. Eu te peço, Senhor, meu Deus, por cada ministério aqui. Senhor, que eles vivam as tuas promessas. Senhor, em nome de Jesus, nos guarda. Papai querido, Ministério Nova Aliança. Guarda, Senhor Deus. Em nome de Jesus, cada pastor, cada líder, cada pessoa aqui presente. Doce Espírito Santo de Deus, continua falando conosco nessas lições com Josué, nesse propósito, Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada pastor. Senhor, traz as estratégias para eles vencerem cada dia. Senhor, derrama para ele todos os dias a porção do dia. Senhor, que nós possamos viver o teu sobrenatural dia após dia. No nome poderoso de Jesus. Senhor, eu quero declarar a cura do Senhor. A cura nas emoções. Cura na alma, Jesus. A cura. Eu quero declarar a cura do Senhor sobre a vida de cada um aqui presente. Senhor, eu quero declarar a cura do Senhor nos hospitais aqui de Imperatriz. Eu quero declarar a cura do Senhor. Jesus, eu quero declarar que nós possamos ser livres, mais livres a cada dia. Livres, que nós alcancemos um nível de liberdade. Senhor, que o Senhor habite em nós. Deus, em nome de Jesus, em todas as áreas. No nome poderoso de Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, sabedoria. Sabedoria para tomar as decisões certas. Sabedoria para conduzir o teu povo. Sabedoria, Jesus, para fazer a diferença onde o Senhor nos chamar. No nome poderoso de Jesus. Amém, povo de Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. Até amanhã, às 23 horas, se o Senhor permitir. Amém? Abraço grande para cada um de vocês. Um abraço. Tchau, tchau. E até amanhã.